Muita gente não acredita em sereias. Mas a verdade é que seres com corpo de peixe e rosto humano aparecem em histórias de quase todas as culturas do mundo. Desde os mitos da Grécia Antiga até os segredos guardados por pescadores do interior do Brasil, há algo nessas criaturas que fascina e assusta. Hoje você vai conhecer a história sobrenatural de Naraya, uma sereia esquecida pelo tempo que desperta nas noites em que o mar vira espelho. Uma lenda, um aviso, ou talvez um fragmento de uma verdade muito mais sombria do que imaginamos. Se você acredita que o mundo esconde segredos debaixo das águas, fique até o final. Essa história pode mudar tudo o que você pensa sobre sereias. Durante séculos, os pescadores do vilarejo de Areias Negras murmuravam uma mesma advertência. Nunca vá ao mar na noite em que a lua se reflete inteira, parada como vidro. Para os mais jovens, era apenas uma superstição local, uma lenda contada ao redor da fogueira. Mas os mais velhos, com os olhos gastos pelo tempo e pelos horrores que se recusavam a nomear, sabiam que havia algo vivo naquelas águas. Naquela noite, a lua cheia pairava exatamente no centro do céu. O mar, incrivelmente calmo, parecia um espelho de prata líquida. Silêncio. Nenhuma onda, nenhum vento. Até mesmo as gaivotas, sempre ruidosas, haviam desaparecido. E foi então que ela apareceu. Seu nome era Naraya, uma criatura de beleza impossível, com cabelos longos e negros como petróleo, olhos prateados que pareciam conter estrelas e uma voz capaz de fazer o mundo inteiro parar. Ela não era humana, tampouco peixe. Era antiga, como o oceano, e estava acordada. Naraya morava nas profundezas de um abismo marinho, conhecido apenas como o Poço da Serpente Azul, uma fenda escura e sem fim, onde os sons do mundo não chegavam. Durante séculos, ela havia permanecido em silêncio, exilada por uma maldição proferida por uma bruxa atlântica. Somente quando um coração quebrado se lançar ao mar por vontade própria, tu poderás emergir à superfície. Naquela noite, o jovem Elias, do vilarejo, caminhava pelas pedras do costão com lágrimas nos olhos e o peito dilacerado. Havia perdido tudo: a mãe doente, a casa incendiada, a noiva que o traíra com seu irmão. Com um último suspiro, lançou-se ao mar, exatamente no centro do reflexo da lua. Foi quando Naraya sentiu a libertação. Ela surgiu envolta por uma névoa que não vinha do ar, mas da água. Seus cantos antigos, mais velhos que o tempo, ecoaram na noite como lamentos de almas esquecidas. Ela o encontrou à deriva, inconsciente, e levou-o até uma caverna oculta sob as falésias. Lá, acendeu uma fogueira de cor azulada, alimentada por algas encantadas, e colocou conchas sobre o peito dele, recitando palavras em uma língua que nenhum humano deveria conhecer. Quando Elias acordou, não estava mais ferido. Seu corpo estava quente, seco, e a sereia o observava em silêncio. "Quem é você?" ele murmurou. "Alguém que também foi traída pelo mundo." A voz dela parecia ecoar de todos os lados. "Eu conheço sua dor e posso curá-la, se me permitir." Elias, fraco e confuso, aceitou. Nos dias que se seguiram, Naraya o conduziu pelas águas como se fossem um só ser. Ela mostrou-lhe ruínas submersas de cidades esquecidas, colônias de corais que cantavam ao luar, criaturas que só existiam em pesadelos. E quanto mais tempo ele passava com ela, mais ele esquecia quem era, seu nome, sua vila, até sua forma humana. Aos poucos, o próprio Elias começou a mudar. Suas mãos tornaram-se alvas, seus olhos mais claros, sua pele ganhou escamas sutis, belas como cristais. E um dia, ele mergulhou fundo, tão fundo quanto o Poço da Serpente Azul, sem mais precisar de ar. Mas o que Elias não sabia é que Naraya não queria amor. Ela queria companhia. A maldição fora quebrada com o sofrimento dele, mas a prisão da solidão ainda pesava em sua alma. Então ela o prendeu ali,
naquele mundo submerso, onde o tempo não corria e onde ele jamais envelheceria. De tempos em tempos, outros corações quebrados aparecem no reflexo da lua cheia. A voz de Naraya os chama, suave e irresistível, e um por um eles somem, sem deixar rastros. Até hoje dizem que se você caminhar pelas praias de areias negras em uma noite de lua parada, poderá ouvir uma canção vinda do fundo do mar. Uma melodia triste, encantadora e letal. Mas cuidado, se responder ao chamado, você jamais voltará. Dizem que os mares guardam memórias, e que algumas delas, como Naraya, nunca deveriam ser despertadas. Mas e você? Acredita que as sereias são apenas lendas? Ou suspeita que, em alguma praia esquecida, uma voz doce ainda chama por corações partidos? Se você chegou até aqui é porque algo dentro de você sente que há muito mais escondido nas águas do que imaginamos. Inscreva-se no canal, ative o sininho e mergulhe com a gente nos mistérios do sobrenatural. E lembre-se, na próxima vez que a lua cheia refletir perfeita sobre o mar, não escute os cantos. Ou escute, se tiver coragem.